Pregação em Mateus 6 de 9 a 13. Não nos deixes cair em tentação. Pastor Paulo Brasil. Como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós tenhamos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Oremos mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor, e te imploramos, desvenda os nossos olhos nessa noite, para podermos entender e contemplar as maravilhas da tua santa lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Chegamos então à última petição da oração, chamada oração dominical. Primeira petição, as três primeiras petições trataram do reino de Deus e da vontade dele, quando ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Segundo, venha o teu reino. Terceiro, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A quarta petição, que agora é como se fosse a segunda tábua da lei, e diz respeito a nós. A primeira diz respeito a Deus, a segunda ao povo de Deus. Ele diz: perdoa, verso 11, pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A quinta petição, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E agora a sexta e última petição, não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. A primeira pergunta que surge ao ler esse texto é: o que significa tentação? Qual o conceito de tentação? Talvez ninguém conseguiu captar melhor a ideia de tentação, o conceito da palavra tentação, do que um livro que foi até traduzido já há algum tempo, se eu não me engano, pela PES, intitulado Tentação, Mortificando o Pecado, livro escrito por John Owen. E nesse livro, ele destaca o seguinte conceito de tentação. A tentação, ela não é um pequeno desejo de pecar, simplesmente. Não é simplesmente a ideia de uma fraqueza na carne, de uma tendência, de uma inclinação a fazer o pecado. A tentação é a junção de dois fatores: a inclinação do meu coração com a oportunidade de fazer. Você quando tem, porque você pode ter inclinação, mas não ter oportunidade de fazer. A tentação é o encontro entre a inclinação do meu coração, a tendência pecaminosa do meu coração, a oportunidade de realizar aquela inclinação do meu coração. Ali eu tenho a tentação, o momento de maior conflito na vida cristã. O momento em que a minha inclinação tem a oportunidade de ser manifestada. Segundo, que a fome do pecado tenha a oportunidade de se alimentar do pecado. A nossa oração é: não nos deixes cair em tentação. Por que essa deve ser a nossa oração? Por que nós devemos evitar isso? O primeiro princípio que se estabelece no texto, a partir do conceito de tentação, é: nós não poderemos evitar cair em tentação se o Senhor mesmo não nos socorrer. É por isso que nós temos que orar. A oração, ela é exatamente o princípio básico de que eu não vou vencer a inclinação e a oportunidade de pecar sem que Deus me socorra. Não existe estratégia humana, não existe capacidade humana, não existe força humana que me livre de uma queda se o Senhor não tiver misericórdia de mim. Se o Senhor não tiver misericórdia. Primeiro princípio que eu preciso extrair: eu oro
porque eu sei que só em Deus eu posso ser forte para resistir à tentação. Agora, de onde vem o conceito de que Deus é que me livra da tentação? De onde vem esse princípio quando ele diz, e não nos deixes cair em tentação? Porque Ele, só Deus pode fazer isso. É o que nós encontramos no livro da carta aos Hebreus, no capítulo 2. Carta aos Hebreus, capítulo 4 da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 4, verso 14 e 16. Se você entendeu, o verso 14 e 16 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Duas coisas precisam ser entendidas antes de adentrarmos esse texto. Primeiro, o livro de Tiago, no capítulo 1, categoricamente, ele nos ensina que Deus não pode ser tentado. Se olhar exatamente o princípio no capítulo 1 em diante, no capítulo 1, verso 5 em diante, quando ele fala sobre a sabedoria que nós devemos pedir. Depois, verso 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal. Obviamente, quando nós lemos esse texto, e lemos o texto de Hebreus dizendo que Cristo foi tentado, nós temos logo um princípio: ora, Jesus não é Deus, perfeito Deus, mas Ele também é perfeitamente homem, e como homem Ele foi tentado. E exatamente o que nós aprendemos na carta aos Hebreus. Se você olhar no capítulo 2 da carta aos Hebreus, você vai entender por que isso tem que ser assim. Hebreus capítulo 2, abra a Bíblia comigo, por favor, de volta. Hebreus 2, verso 14 em diante, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Agora veja o 16: pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ele não socorre anjos, mas a descendência de Abraão. Verso 17: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois daquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Veja, não existe, quando o princípio da oração eu peço a Deus, não me deixe cair em tentação, porque eu tenho em Cristo o único que pode me livrar da tentação. Isso nos leva a esse princípio natural. Ora, se Cristo nunca pecou, ser tentado não é pecado. A tentação não é pecado. O pecado é cair em tentação.
A tentação não é pecado, o pecado é cair em tentação, é ceder à tentação. E aqui nós temos o princípio que ele venceu toda e qualquer tentação em Cristo. Nele, o único que nunca cometeu um único pecado. Ele precisava ser como os irmãos, diz o verso 17. Ele precisava ser como os irmãos, isto é, ele precisava ser de carne e de sangue. Para quê? Para que ele pudesse resistir à tentação na carne e no sangue. Segundo, para que ele fosse apto para sofrer, porque sem sofrimento não haveria redenção. Sem que ele fizesse essa obra, não haveria tentação. Vitória sobre o pecado. Daí nós podemos dizer, de acordo com Hebreus e Tiago, é verdade, Deus não é tentado pelo pecado, nunca foi. Jesus foi, porque o Filho do Deus eterno, se tornou homem para poder, na carne, vencer o pecado. E por isso ele foi tentado, para vencer o pecado e colocar em liberdade o seu povo. E veja, naquilo que ele foi tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Então não há outra razão pela qual eu devo orar. Eu oro porque somente em Cristo eu posso vencer a tentação. Eu não vou vencer a tentação à parte da obra de Cristo, à parte do seu sacrifício, da sua obra vicária. Não há como vencer o pecado, a tentação, a parte dele. Jonathan Edwards, no famoso sermão dele, Pecadores nas mãos de Deus errado, diz, né, se tentar impedir o pecado na sua vida com a sua própria força, é como tentar impedir uma avalanche de pedra com teia de aranha. Você tentar evitar uma queda, ou você fugir de uma tentação com a sua própria força, é como você tentar impedir uma avalanche de pedra com uma teia de aranha. Ela vai passar, nem sabe que te mateia. Assim vai acontecer com você, se você não buscar em Deus a força para vencer a tentação. Ele é a fonte. Ele é aquele que é o único poderoso para te livrar. Ele é o que é capaz de te livrar. Ele é apto para fazer. Essa é a expressão. Ele não é apenas capaz, ele é apto para fazer. Porque ele fez tudo o que deveria ser feito para se tornar o nosso sumo sacerdote. Nós encontramos em Cristo a vitória contra o pecado. Mas bem, irmãos, algumas questões. Ora, nós já fomos libertos do pecado. Cristo já morreu por nós. Nós já fomos restaurados de uma vez por todas. Mas ainda na nossa história, na nossa caminhada, nós ainda temos a luta contra o pecado. E essa oração, além de ter essa esperança em Cristo plenamente, ela também aponta para um princípio superior, isto é, a esperança em um dia em que eu vou viver sem nenhum pecado, e que o pecado não vai mais assolar minha alma, e que a iniquidade não vai estar no meu pensamento, que as minhas obras não vão estar misturadas com o pecado. Haverá um dia em que eu viverei plenamente a santidade prometida por Deus. Essa oração, ela é feita porque somente em Deus, na pessoa de Cristo, eu posso lutar, eu posso vencer a tentação. Mas ela também é cheia de esperança. Ela aponta para o dia que nós vamos viver longe do pecado. Que o diabo, o pecado, serão lançados no inferno e nós seremos de uma vez por todas livres de qualquer tipo de assolação que o pecado possa causar na nossa alma. Mas entre este princípio e a esperança daquele dia, estamos vivendo hoje.
temos que cuidar de algumas áreas da nossa vida que são importantes. Nós caímos em tentação porque nós negligenciamos muitas vezes a nossa vida de comunhão com Deus, de oração, de leitura da palavra. Nós negligenciamos isso. Nós negligenciamos a vida de comunhão. Interessante, o apóstolo Paulo falando sobre relacionamento marido e mulher, e aqui eu vou me dirigir a você, casal, agora, especificamente, marido e mulher. Ele fala sobre como vencer a tentação. Ele fala, você não deve se apartar da sua esposa a não ser para orar. Veja que duas coisas ele nos ensina para que você não seja tentado pelo diabo, essa linguagem de Paulo, para que você não seja tentado pelo diabo. O marido, o corpo dele não pertence mais a ele, sim a mulher, o corpo dela não pertence mais a ela, mas ao seu marido. E a vida de oração é a que sustenta uma vida de santidade moral. Quando o marido não se deita com sua esposa, quando a sua esposa não se deita com seu marido, na intimidade, ela trabalha para que a tentação possa alcançar a sua alma. Ela trabalha a favor do adultério, ela trabalha a favor da queda, ela contribui para a queda. Quando a esposa não cumpre a sua função, isso tanto a esposa e o marido. Mas não é só isso, é também a vida de oração. Só se apartar para orar. Vou me separar para orar, porque a oração é fundamental. Veja que nós temos alguns princípios básicos. Assim como também Paulo ensinando disse, olha, aquele que roubava não roube mais agora, antes trabalhe. Veja, como é que aquele que tinha prática do roubo, como é que ele vai fugir da tentação do roubo? Trabalhando, ele precisa cuidar de algumas coisas, ele precisa fazer o contrário para fugir da tentação. E quando nós negligenciamos essas coisas, nós estamos abrindo portas para cair em tentação. Quando nós não lemos a palavra de Deus continuamente, quando nós não temos uma vida de piedade com a família, particular e com a família, quando nós não frequentamos o culto para ouvir a palavra de Deus, quando nós negligenciamos essas coisas, nós estamos abrindo o nosso coração, fragilizando o nosso coração para a tentação e para a queda. Estamos fragilizando o nosso coração para a tentação e para a queda. Algumas vezes, isso também fica implícito no texto. Se ele pede a Deus para não deixar cair em tentação, porque obviamente se caímos em tentação também há um aspecto em que Deus está permitindo aquilo. Isso é interessante, né? Que quando Deus permite essas coisas na nossa vida, irmãos, Ele permite para algumas coisas acontecerem em nós, para provar o nosso amor. É interessante que lá, no João capítulo 14, verso 15 diz, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Então, ele nos coloca diante de situações para saber o quanto nós amamos ao Senhor e qual é o nosso compromisso com a sua verdade. Você imagina, por exemplo, você aí criança, você chega na escola, você não estudou para a prova, não se preparou como deveria se preparar para a prova, o colega do lado se preparou, aí você tem duas coisas, você tem uma inclinação e a oportunidade. Qual é a sua saída?
Muitos vão dizer, eu vou olhar, porque meu pai, ele vai saber da minha nota e vai brigar comigo. Perceba uma coisa, crianças, jovens e adolescentes, vocês, antes do Pai, vocês têm a Deus que olha e conhece o coração de vocês. Não adianta você tirar uma nota boa tendo feito algo desonesto, porque Deus sabe que você caiu em tentação. E você precisa se arrepender do seu pecado. Melhor seria que você tirasse uma nota baixa e seu pai lhe disciplinasse, mas você não tivesse caído em tentação. E aprendesse a lição para estudar antes da prova. Para se preparar e não deixar para a última hora. Nós caímos em tentação porque nós negligenciamos. E quando nós somos colocados nessa situação, é revelado o que está no nosso coração. Aí eu tenho oportunidade. O que é que eu amo mais? Essa nota ou a Deus? O que é que eu amo mais? A verdade ou a mentira de uma nota que não é minha? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. O Senhor nos permite passar por essas situações na vida para também nos encorajar diante de situações. Ele nos mostra exatamente isso. Quando nós pensamos o que se passa no nosso coração, nós podemos passar por algumas situações em que aquela tentação, que eu estou diante dela, quando eu não caio nela, porque fortalecido por Cristo, eu me firmei na verdade, então eu fui encorajado a viver em fidelidade. A tendência é você sempre procurar o sucesso, independente da maneira como você vai alcançá-lo. É a tendência natural do coração humano. Desonestidade e outras coisas não são muito importantes desde que você alcance o sucesso. Então nós somos encorajados a ver o seguinte, ora, alguns momentos o não sucesso, mas a fidelidade a Deus é o que Deus quer saber. O que se passa no seu coração? Ora, veja o que foi que Satanás disse a Deus acerca de Jó. Jó é um hipócrita. Ele só te ama, ele só faz as coisas que te agradam porque o Senhor dá tudo a ele. Tira o que ele tem e veja se ele vai continuar te adorando. O Senhor permitiu que Satanás tentasse, tirasse dele tudo aquilo que ele possuía. E Jó, como o povo de Israel, lá no livro de Deuteronômio, de Moisés dizendo ao povo: eu te fiz passar por lugares desertos, eu te fiz andar por meio de serpentes abrasadoras, te fiz passar por fome, sede, para saber o que estava no teu coração. E ao final, te fazer o bem. E ao final, te fazer o bem. Jó disse: antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Diante desses princípios, irmãos, nós podemos ter as seguintes convicções. Quando nós somos tentados, nós somos suportados por Deus. Nós temos em Cristo a única possibilidade de resistir à tentação. Nós precisamos zelar da nossa vida dos meios de graça, oração, leitura da palavra, comunhão, fazer aquilo que temos de fazer, para evitar a queda, para evitar a tentação. E quando ainda, por alguma razão, cairmos em tentação, nós que já estamos em Cristo,
Como disse Thomas Watson, as seguintes palavras: o Senhor não nos julga por um ato, mas Ele nos julga por aquilo que Cristo fez por nós. O princípio claro é: mesmo quando você tiver falhado, essa oração precisa ser feita. Você precisa. Porque lembre-se, aquele sumo sacerdote falado no início, lá no capítulo 4, capítulo 2 de Hebreus, capítulo 4 da carta aos Hebreus, aquele sumo sacerdote, ele vive a interceder por nós diante do Pai. Pedro temia morrer. Pedro temia a morte. Quando, depois de ser dito, informado, o próprio Cristo precaveu, dizendo: você vai pecar, você vai negar a Jesus. Depois que ele peca, que ele cai nesse pecado, ele cai em desespero, porque ele lembra das palavras de Deus. Agora lembre-se de uma coisa, irmãos. Antes dele cair, o Senhor disse a ele: Satanás quer peneirar a tua vida, mas eu já intercedi, eu já orei por você. Ainda quando falhamos, o sumo sacerdote nos sustenta, nos restaura, perdoando, restaurando, transformando a nossa vida. Aqui não é a oração dos perfeitos, é a oração daqueles que podem cair e algumas vezes vão falhar, mas aqueles que estão em Cristo receberão exatamente o mesmo tratamento que Pedro recebeu. Quando Jesus Cristo encontra-se com Pedro, ele pergunta a Pedro: tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Diz o texto sagrado: Pedro perturbou o seu espírito, e 3 vezes, certamente, ele havia negado o Senhor eterno, que deu a vida, morreu por ele, o redimiu de toda a iniquidade, que veio ao mundo sofrer, pagou um preço altíssimo. Ele havia negado, e aquele Redentor que ele havia negado, agora olha para ele e o perdoa 3 vezes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Que pastor Pedro se tornou. Que pastor Pedro se tornou. Um homem que foi alvo da graça, da restauração, da intercessão, da redenção, da obra perfeita de Cristo. Quando o Senhor lida com o seu povo, mesmo quando ele falha, ele restaura o seu povo. Como diz o nosso símbolo de fé, o Catecismo Maior, é possível que por algum tempo nós caiamos e fiquemos prostrados nessa situação, até que o Senhor venha e restaure a nossa sorte de novo. É óbvio que nós não ficaremos lá, o Senhor nos trará de volta, assim como fez com Pedro. Esse é o sinal, cuidado, que você pode estar vivendo em queda de tentação. O Senhor não tem alertado, o seu coração continua gélido. Cuidado, vasculhe o seu coração.
Porque Deus não deixará no estado de morte aquele que lhe deu a vida, por aquele que lhe deu a vida. Essa oração não só é a nossa convicção de que Ele nos livra da tentação, mas o ato de orar, aquele que intercede, é a convicção daquele que é capaz, poderoso, não só para me socorrer, para que eu não caia, mas para me levantar, se eu tiver caído, e restaurar a minha saúde. O princípio, irmãos, e aqui eu quero colocar alguns princípios para a nossa vida, de modo objetivo. Primeiro, eu quero desafiá-los a uma vida de comunhão, de oração com o Senhor. Cuidem disso, irmãos. Isso é uma área importantíssima na sua vida. Oração, comunhão, leitura da palavra, oração e leitura particular da Escritura, oração e leitura particular com a família. Nós precisamos urgentemente resgatar isso na nossa vida. Evitem as situações que possam gerar na vida de vocês a possibilidade de queda. Se você é inclinado a algum tipo de pecado, fuja das áreas que levam você a essa queda. Não ande com pessoas que conduzem você a esse erro. Fuja das amizades que tentam conduzi-lo à queda. Evitem. Como me referi às nossas crianças, jovens, adolescentes, deixa eu voltar a você de novo. Você vai fugir da tentação de rolar e pescar na prova. Não é só você orando, não. É você estudando antes, se preparando, sendo responsável com as suas anotações. Então você vai poder se fortalecer contra as tentações. Talvez você agora, nesse momento, esteja até sendo tentado por alguma área da sua vida. Você que é inclinado a algum pecado, está tendo a oportunidade de cair em algum pecado. Nesse momento, você pode até estar vivendo isso na sua vida. Eu preciso dizer a você, urgentemente, corra para Cristo, agora. O trono de graça, como diz Hebreus capítulo 4, verso 16. Fuja, corra para o trono de graça, porque lá você vai encontrar sentado no trono o Cordeiro de Deus que morreu e venceu o pecado por você. De lá desse trono você receberá graça e misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Agora, corra para Cristo. Mas deixa eu me dirigir a você que talvez ainda não conhece a Cristo como seu Redentor verdadeiramente. E você está lutando contra algum pecado na sua vida, que você tem a consciência que está fazendo algo de errado. Você não é pecador porque você comete pecado. Você é pecador porque você nasceu em pecado. É sua natureza o pecado. Se Cristo não te libertar da cadeia do pecado, se Cristo não te restaurar, você não será salvo. Você não vai ser salvo porque você vai se livrar de um tipo de pecado e você está redimido. Não é isso. Porque você faz alguma coisa errada e vai parar de fazer. Não é isso que vai te salvar. O que vai te redimir é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele não vai apenas te livrar desse pecado, ele vai te livrar da condenação do pecado, da destruição eterna que o pecado vai proporcionar a você, se você não se aproximar dele. E por último, se você caiu, falhou na sua tentação,
vossa àquele que é poderoso para perdoar os seus pecados. Nós não vamos resolver os nossos problemas tendo algumas estratégias. O mundo ou o mal, o que é melhor, o que é pior? Jesus disse na oração sacerdotal: eu te peço, Pai, que o Senhor não os tire do mundo, mas os livre do mal. Os livre do mal. O mundo está aí, nós não temos como fugir dele. Mas se o Senhor guardar a nossa alma e a nossa mente, nós vamos ser livres do mal que esse mundo pode oferecer e da destruição que ele pode trazer para nós. De dentro para fora, de fora para dentro. Do meu coração para o mundo e do mundo que alimenta o meu coração. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. É a única possibilidade. Volte a Cristo, você que caiu, agora, imediatamente, e você encontrará o perdão, a restauração, que só o Senhor pode falar. Vamos orar. Senhor bendito, misericordioso Deus, nós te damos graças por tua palavra nessa noite. E te pedimos, ó Senhor, ensina-nos a fugir das tentações desse mundo. E te pedimos isso dizendo: livra-nos, ó Deus, livra-nos de cairmos em tentação. Nos ajuda a fugir da tentação, para que não sejamos destruídos pelo pecado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ensina-nos a viver de acordo com as verdades que temos aprendido, para a tua glória, Senhor. Em nome e por amor de Jesus, nós oramos. Amém.